Muito bem, nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical deste dia 27 de setembro de 2020, neste período agora das 17 horas e 40 minutos. Você é muito bem-vindo e estamos felizes por compartilhar com você a preciosa Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto um pouco polêmico, de certa forma, sensível, com certeza, mas necessário de um esclarecimento à luz da Escritura. Eu vou fazer este estudo em duas etapas. Hoje vamos fazer a primeira parte e numa próxima oportunidade, na próxima escola dominical do período da tarde que nós estivermos aqui ministrando, nós daremos a você a segunda parte desse estudo. Então vamos falar sobre enfermidade e cura na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11, versículo 3. Está escrito o seguinte: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Note você que é possível ser uma pessoa amada por Jesus e amar a Jesus e ainda assim enfrentar a enfermidade. As duas coisas não são incompatíveis. Jesus ama Lázaro, Lázaro ama Jesus, mas Lázaro cai enfermo, de tal forma que não há nenhuma incompatibilidade entre a fé e o amor a Cristo e ser amado por Cristo e estar doente. Bom, por que esse assunto é importante? Primeiramente porque nós somos um ser integral. Lá em Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, é crescimento físico em estatura, crescimento intelectual em sabedoria e crescimento espiritual em graça. Não só na vertical, mas também na horizontal, diante de Deus e diante dos homens. Isso porque nós somos um ser integral, é assim que a Bíblia nos vê. Martin Luther King disse que a religião trata tanto com o céu como com a terra, lida tanto com a alma como também com o corpo. Bom, é muito importante, uma perspectiva histórica, perceber o que aconteceu no século XVII com o pietismo. O pietismo, saindo de uma ortodoxia muito ossificada, partiu para uma piedade sem ortodoxia e começou a dar muita ênfase na salvação da alma em detrimento do bem-estar do corpo. O que importa é salvar a alma, como se o homem pudesse ser seccionado, dividido, dicotomizado entre o aspecto físico e o espiritual. Mas possivelmente esta ênfase do pietismo do século XVII tem a ver com resquícios da filosofia grega. A filosofia grega olhava, por exemplo, a morte como a libertação da alma do claustro, da prisão do corpo. Para a filosofia grega, a matéria era essencialmente má, enquanto o espírito era essencialmente bom. Não é essa a perspectiva da palavra de Deus. Não é essa a perspectiva da palavra de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. De tal maneira que nós temos o elemento material e o elemento imaterial. Nós temos o corpo físico e nós temos uma alma espiritual, imaterial. E Deus está cuidando tanto do corpo quanto da alma. A salvação não é apenas uma salvação etérea,
mas é a salvação do homem, tanto no seu aspecto espiritual quanto no seu aspecto físico. Deus se importa com o corpo. Quando a Bíblia trata do nosso corpo, ela diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Segundo, o nosso corpo é um instrumento de adoração. Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, você deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional que Deus agrada. Terceiro, devemos glorificar a Deus no nosso corpo, porque esse corpo foi comprado e ele não nos pertence, ele é de Deus. Precisamos glorificar a Deus com ele. E Paulo diz lá em Romanos 8:11 que o nosso corpo também será glorificado. Por isso que vai haver a ressurreição do corpo e nós ressuscitaremos com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. É preciso também dizer que a enfermidade, a doença, não atinge apenas as pessoas ímpias, ou os pagãos, ou os incrédulos, ou os idólatras, ou os feiticeiros, ou os agnósticos, ou os que zombam ou blasfemam de Deus. A enfermidade atinge também o povo de Deus. O homem mais santo, mais piedoso, também enfrenta a enfermidade, né? A enfermidade chega nos países ricos, nos países pobres, nos países frios e nos países quentes. A enfermidade chega para os velhos e também para os jovens. É claro que a graça de Deus não nos mantém fora da enfermidade e da doença. Reis e súditos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, médicos e pacientes, estão sujeitos às enfermidades. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma ciência, nenhuma medicina consegue manter do lado de fora a doença, nem mesmo eliminar a morte da experiência humana. Bom, dito isto como introdução, eu gostaria de examinar com você o primeiro ponto, que é uma visão histórica da enfermidade e da cura. Você precisa entrar, por exemplo, no Antigo Testamento, mormente o Pentateuco e muito especialmente o livro de Levítico, como o melhor manual de medicina profilática preventiva do século XV a.C., período em que viveu Moisés, ao escrever este manual de medicina preventiva que é o livro de Levítico. E as leis cerimoniais estabelecidas por Deus, dadas ao povo, superavam em muito a mais avançada medicina da época. Por exemplo, a questão da circuncisão, um dos mais importantes meios para se evitar o câncer de colo de útero. Israel, por exemplo, tem um dos menores índices de câncer de colo de útero do mundo em virtude da circuncisão. Não era apenas uma questão estética, nem apenas uma questão de funcionalidade da sexualidade humana, mas também uma questão da prevenção de doença. Segundo, a questão do isolamento do leproso, que você encontra no livro de Levítico. É curiosíssimo isso, mas este isolamento do leproso, identificando a lepra, diagnosticando a doença, se afastava esta pessoa da família, da comunidade, do convívio social, foi um grande avanço. E você sabe que a lepra era a doença mais assombrosa e mais temida nos tempos antigos, né? Mais tarde, você se lembra que houve a peste negra no século XIII, matando 1/3 da população da Europa, e depois no século XV vem a sífilis, que também era extremamente temida
pois a lepra era mais temida do que a peste negra, do que a sífilis. A lepra foi um terror no século 6 e 7 da era cristã, e atingiu seu pico aterrador nos séculos 13 e 14. Mas este isolamento que Levítico, o manual de medicina preventiva, com as leis cerimoniais, estabeleceu, foi um elemento fundamental no tratamento desta doença tão assombrosa para aquela época, né? Então, a lepra foi vencida quando os médicos voltaram-se para o princípio de Levítico 13:46, do isolamento. Bom, a outra coisa digna de destaque aqui é que o desenvolvimento do tema enfermidade e cura na história tem um corte muito importante na Renascença, no norte da Itália, nos séculos 14 e 15. Até a Renascença, a medicina era a medicina à beira do leito, né? A partir daí, a partir da Renascença, o corpo passou a ser dissecado, né? O corpo passou a ser examinado. Então, começa a existir uma outra perspectiva da medicina, não a medicina à beira da cama, do leito, mas a medicina tecnológica, a tecnológica. Com a Revolução Industrial, jamais no período moderno, criaram-se os grandes centros urbanos, e então isso prolifera o crescimento das zonas urbanas, das regiões urbanas, e isso facilita e propicia, melhor dizendo, o atendimento hospitalar. Então, a medicina deixa de ser uma medicina à beira do leito para ser uma medicina de massa, despersonalizada, uma medicina impessoal e também coletiva. O paciente deixa de ser chamado pelo seu nome para ser um caso, né, para ser a enfermidade, para ser a doença, né, para ser um órgão doente. Era a medicina organicista que acabava de surgir. Bom, deixa eu lhe dar agora um segundo ponto, uma visão teológica da enfermidade e da cura. Alain Pierrat, que escreveu um livro fantástico, O Dedo de Deus ou Os Chifres do Diabo, e ele trabalha nesta obra 4 períodos da história, né, bem distintos com respeito a essa questão de enfermidade, cura e até mesmo dos milagres. O primeiro período foi o período apostólico. No período apostólico, os crentes acreditavam nos milagres, e os milagres de fato aconteciam. O segundo período é o período medieval, é o período que vai do 5º ao 15º século, é esse período chamado de Idade Média, escolástica, Idade das Trevas. Nesse período acreditava-se nos milagres do passado e divulgavam falsos milagres. Alain Pierrat, nesse livro dele, diz por que os reformadores tinham tanta dificuldade de entender a contemporaneidade dos milagres. Porque eles tinham nas costas deles uma mochila de 1000 anos de propagandas de falsos milagres. Então você precisa ler o homem no seu tempo e no seu espaço, no seu contexto, diz Alain Pierrat. Terceiro período, o período da Reforma. Acreditavam nos milagres do passado, mas eles tinham dificuldade de acreditar na contemporaneidade dos milagres, porque não tinha registros históricos desses milagres. Já há 1000 anos se fazendo propaganda de falsos milagres. Então, vem o período contemporâneo. No período contemporâneo, acreditam-se nos milagres do passado e divulgam milagres abundantes no presente, mas de doenças fundamentalmente funcionais e não orgânicas. É claro que nós vivemos hoje
agora eu vou entrar nesse assunto, uma enxurrada de relatos de curas a granel, mas muitas dessas chamadas curas milagrosas não têm nenhuma evidência, não tem nenhuma comprovação. E muitas vezes, num marketing religioso, se faz propaganda de milagres que de fato nunca aconteceram. Então, vamos olhar comigo a questão da teologia da prosperidade. Uma dessas vertentes. Desde os anos 1980, duas correntes se destacaram. De um lado, os defensores da saúde e da riqueza, com a chamada teologia da prosperidade e da confissão positiva. Dentre esses estão Paul Young-Cho, Maurice Cerullo, Kenneth Reagan, Marilyn Hinckley, Benny Hinn, entre tantos outros mais. O segundo grupo tem sido chamado de movimento de sinais e maravilhas, ou a terceira onda. Seus protagonistas principais são Jack Deere, Wayne Grudem, John Wimber, Peter Wagner. Agora, é muito importante, você tem visto isso todo dia, na televisão, em alguma literatura, em algumas mensagens triunfalistas, muitos embustes, muitos truques. Como se fosse um chamariz, como se fosse uma isca, para atrair as pessoas. Dentro de uma cultura mística e sincrética, como a cultura brasileira, dentro de um contexto de misturas de crenças, como nós temos no Brasil, da pagelança indígena, da idolatria, dos colonizadores, dos cultos afros vindo dos escravos que vieram da África, ou mais tarde do kardecismo que veio da França. Tudo isso vai misturando, e quando você bota tudo isso num liquidificador e bate, este caldo que sobra é um sincretismo religioso muito favorável às mais variadas crenças numa população sofrida. Quando você entra com essa ideia de curas, milagres e prosperidade, isso atrai muita gente. E aí não faltam os espertalhões, não faltam os camelôs da fé para explorarem esse tema e atraírem multidões, fazendo promessas e anunciando milagres que verdadeiramente nunca aconteceram. Então, quais são os principais pontos de vista nesse sentido? Nós, como cristãos, dizem eles, não precisamos sofrer reveses financeiros, não precisamos ser cativos de pobreza ou de enfermidade. Este é o ensino de Reagan, por exemplo. Então, dizer que um cristão não pode ser pobre e não pode ser doente. Bom, isso está na contramão dos registros bíblicos e da história da igreja. Talvez as pessoas mais piedosas que já viveram entre nós lidaram não só com pobreza, mas também com enfermidade. Com isso eu não estou lhe dizendo que é pecado ser rico e que é virtuoso ser pobre. Não, nem pobreza, nem riqueza tem nada a ver com espiritualidade. É possível ser alguém rico e muito rico e ser piedoso, como era piedoso Abraão, Isaac, Jacó, eram homens ricos. Como era rico José e era piedoso. Como Davi era um homem rico e era piedoso. Como Ezequias era um homem rico e era piedoso. Como Jó era um homem riquíssimo e era piedoso. Mas você encontra também pessoas pobres, avarentas, gananciosas, incrédulas. Então não é a condição econômica, social de um cidadão, de uma cidadã, é que define a sua espiritualidade. Então, essa teologia da prosperidade está equivocada com esta afirmação. Segundo, porque os crentes adoecem, eles dizem. Primeiro, por falta de fé. Segundo, por desconhecerem seus direitos. Terceiro, porque não pedem ajuda. Quarto, porque há pecado não confessado.
Então, este ensino não está certo. Não está certo. Não é isso que a Bíblia ensina. E é curioso que alguns dos protagonistas deste ensino, ao ficarem doentes, foram escondidos para os hospitais, porque a sua teologia não fica de pé. Nós vivemos hoje, por exemplo, essa questão da pandemia. Muitos daqueles que foram audaciosos na pregação de curas, milagres, etc., ficaram de calças curtas, de certa forma, enfrentando constrangimento, porque quando a teologia não é verdadeira, quando ela não está fincada nas Escrituras, ela não se sustenta na hora da crise. E esta é uma realidade que está desnudada diante dos nossos olhos. Chega a ponto de alguns deles dizerem assim: é errado procurar um médico sob quaisquer circunstâncias. Aqueles que apelam para um médico, que são internados em hospitais, demonstram uma falta de fé que desonra a Deus. Que equívoco! Que equívoco! O próprio Jesus é chamado de médico. O apóstolo Paulo, que foi o grande bandeirante do cristianismo, tinha a tiracolo um médico como seu grande cooperador, que foi Lucas. Porque Paulo era um homem enfermo, enfermidade física. Timóteo, seu discípulo, e a quem, de certa forma, Paulo tinha muito apreço, que era o seu cooperador talvez mais próximo, era doente. E tantos outros, registrados nas Escrituras. Então, afirmar que a medicina está contra a fé, e que quando você, que é um crente, vai ao médico, faz uma consulta, toma remédio, precisa passar por uma cirurgia, está tendo falta de fé, não tem amparo na Escritura. Toda a ciência é ciência de Deus, e a medicina é uma dádiva de Deus. O que você não pode é deixar de confiar em Deus, porque toda cura é divina. Deus cura com os meios, Deus cura sem os meios, Deus cura apesar dos meios. Quem cura é Deus, Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, mas muitas vezes Deus nos cura através dos recursos da medicina. Ele pode curar sem eles, mas Ele colocou-os como recursos para o nosso uso, bênção. Então, esse ensino não tem fundamento na Escritura. Muito bem. Algumas heresias sobre cura divina pregadas pela teologia da prosperidade. Então, eu vou dizer algumas dessas heresias que eles pregam. Primeiro, porque Deus deseja que os cristãos desfrutem de suas bênçãos, enfermidade mostra que você está fora da vontade de Deus. Se prega isso, como se quando você está enfermo, você está fora da bênção de Deus. Não foi o que Marta e Maria disseram para aquele emissário que foi a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O fato de Lázaro estar enfermo não significava que ele não estava desfrutando do amor de Jesus por ele. Segunda declaração deles: o pecado é a causa da enfermidade, portanto você deve resistir à enfermidade como você resiste ao pecado. Veja bem, esta associação direta de pecado-doença precisa ser melhor examinada. É claro que a doença entrou no mundo em virtude do pecado original, da queda dos nossos pais no Éden. Isso é fora de discussão. Mas afirmar que toda doença é consequência imediata de algum pecado que você tenha cometido, não tem base nas Escrituras. Não tem. Você não pode pegar um ponto, porque há doenças que são provocadas por pecados, nós vamos lidar com isso aqui, né? E, sobretudo, aquelas chamadas doenças ramartiagênicas, né? É o que Davi demonstra lá no Salmo 38 e no Salmo 51, quando ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos.
ele tinha gemidos, então havia efeitos físicos, provocados certamente por pecado não confessado, mas nem toda enfermidade tem a ver com algum pecado que você cometeu. Então, pegar parte e dizer que parte é o todo não é uma boa interpretação das Escrituras. Terceiro, eles dizem, desde que Cristo morreu pelas suas enfermidades, como morreu pelos seus pecados, você deve ficar livre de ambos. Bom, depois nós vamos examinar, na segunda parte desta palestra, o equívoco que se tem de que Jesus levou também as nossas enfermidades, como levou os nossos pecados, e, portanto, se nós estamos livres da condenação dos nossos pecados e perdoados dos pecados, nós deveríamos, de igual modo, estar livres da doença. Então, se você está tendo alguma doença, é porque você não está se apropriando da obra expiatória de Cristo na cruz. Nós vamos ficar livres da enfermidade, gente, não é nesse corpo aqui, esse corpo está sujeito à fraqueza, esse corpo está sujeito a enfermidades, esse corpo está sujeito a pegar um vírus, uma bactéria, esse corpo está sujeito a ficar enfraquecido, a adoecer e morrer. Esta promessa de que nós teremos um corpo livre de doença é para o corpo da ressurreição. Enquanto você e eu estivermos aqui, nós estaremos sujeitos, sim, às enfermidades. Muito embora, muitas delas, nós podemos nos prevenir, sim. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Que se você vive uma vida regrada de obediência, você evita. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito ou o vício, a dependência química, seja ela do álcool, seja ela do cigarro, seja ela das drogas, quando ele se priva desses males, ele está tendo sim cuidado com o seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de glutonaria e ela come demais, ela vive para comer e não come para viver, ela então intoxica o seu organismo com comida demais ou com comida errada, porque ele deveria se precaver diante deste ou daquele problema que ele possui, e ele não tendo cuidado, ele vai sofrer as consequências. Nós não estamos ignorando essas questões. Mas dizer que a sua fé imuniza você é um equívoco. Nós estamos aí no meio de uma pandemia. Quantos irmãos nossos, crentes, piedosos, melhores do que nós, foram infectados pelo coronavírus e muitos deles sucumbiram. Gente crente, piedosa. Nós não podemos afirmar que essas pessoas não eram crentes, que elas não se apropriaram da expiação. Porque seus pecados foram perdoados, suas doenças tinham que ser eliminadas, não tem fundamentação nas Escrituras. Quarta afirmação deles: se você tem fé o suficiente, você pode ser curado. Bom, novamente pegar um caso particular e dizer que o particular representa o todo. Em alguns casos, Jesus diz: seja feito conforme a tua fé. Mas não é verdade que a fé vai nos curar e nos livrar de todas as enfermidades, sem exceção, sem exceção, em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porque se fosse assim, os crentes não morriam, ficavam para a semente. E quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a história, 20 séculos de cristianismo, não é isso que você vê. Eu vou lhes dar só alguns exemplos simples. Pensa comigo, por exemplo, em David Brainerd, um dos homens mais piedosos do século XVIII. Morreu com 28 anos, para 29 anos. Robert McKenney, um dos homens mais santos do século XIX na Escócia, morreu com 29 anos. Pense comigo no missionário Ashbel Green Simonton, que plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, morreu aqui em São Paulo com 34 anos. Então não é verdade que se você ter a fé,
você vai se livrar da doença e da enfermidade, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não é o que a Bíblia ensina, nem o que a história comprova. Quinta declaração deles: o que você confessa é o que você possui. Então, confesse a sua doença e você estará enfermo. Confesse a sua cura e você ficará curado. Aqui está por trás a chamada teologia da confissão positiva. Há poder nas suas palavras, dizem eles. É como se você tivesse o poder de gerar a cura ou o milagre pelo poder das suas palavras. A palavra poderosa não é a sua, nem a minha. A palavra poderosa é a palavra de Deus. De Deus. Essa máxima que eles dizem está errada, é falsa. Ela não está calçada com a verdade. Sexta declaração: toda adversidade vem de Satanás. Então a doença, como Satanás, devem ser repreendidas. Esta frase não é verdadeira. Leia sua Bíblia e você verá que muitas vezes a doença não procedia de Satanás e sim de Deus. Vou lhe dar apenas um exemplo. Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. É só ler 1 Samuel capítulo 1, versos 5 e 6. Diz o texto que Deus mesmo a deixou estéril. Deus mesmo cerrou a sua madre. Eu pergunto a você, Ana era uma mulher ímpia? Eu pergunto a você, foi Satanás quem botou a doença nela? Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Mas vou lhe dar um segundo exemplo. Paulo. O espinho na carne de Paulo, que ele diz em Gálatas 4 que foi uma enfermidade física. Quem colocou o espinho na carne de Paulo? Foi Deus ou foi Satanás? E a resposta meridianamente clara é esta: foi Deus. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. O diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você e de mim um balão, um soberbo. Então, a péssima hermenêutica, a falsa exegese, a má interpretação, é quando você pega um caso e diz que esse caso é a mesma regra para todos os casos. Então a falsa interpretação deles está aí desnudada. Sétima declaração errada deles: desde que Cristo e os apóstolos curaram em seus dias, os cristãos podem curar de igual forma hoje. A primeira coisa que precisamos entender também é que Jesus nem os apóstolos curaram todos sem exceção. Curaram até sem acepção, mas não sem exceção. É preciso entender isso. Porque veja bem, vamos ser honestos. Se você e eu tivéssemos esse poder irrestrito de cura, e se esse poder estivesse em nós, seríamos nós desumanos, cruéis, injustos. Se não fôssemos aos hospitais, aos CTIs, e um por um dessemos ordem para que o enfermo se levantasse. É muito importante entender que o poder não está na mão do homem, o poder está na mão de Deus. Ele é quem faz. E faz de acordo com o conselho da sua vontade. Oitava declaração errada deles: desde que a doença procede de Satanás, nada de bom pode vir da doença. Outra frase equivocada, parcialmente verdadeira, e aquilo que é parcialmente verdadeiro e tem naipes e presença de falsidade é totalmente falsa.
Porque não é verdade que toda doença procede de Satanás. E também não é verdade que nada de bom pode vir da doença. Eu estava lendo um livro, recentemente, de um pastor presbiteriano, que foi pastor da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, muitos anos. E ele conta, fazendo uma exposição de Romanos 8:28, que um dia um jovem o procurou para ele pregar num culto de ações de graças. E naquele culto, ele daria graças a Deus por uma situação que vivera de enfermidade, agora de cura. E o pastor disse: é muito bom, é legítimo, é necessário, é de bom alvitre, é recomendável que nós rendamos graças a Deus pela sua cura. E o jovem disse: não, pastor, eu quero dar graças pela minha enfermidade, porque foi por meio da enfermidade que Deus quebrou a dureza do meu coração. Deus revelou a mim a minha fragilidade, a minha dependência. Não fora a enfermidade, eu estaria hoje talvez num caminho de desobediência, de ingratidão e de dureza de coração. 9ª declaração: desde que Deus deseja ver você bem, você jamais deve orar, seja feita a tua vontade, para a oração de cura. Que heresia, que bobagem, que ensino errado, que distorção da verdade, que distanciamento do Evangelho. Ora, a Bíblia me ensina que eu não sei orar como convém. A oração, ela precisa ser dirigida a Deus, como soberano. E eu preciso compreender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e ela que tem que prevalecer e não a minha. Esta foi a postura daquele homem tomado de lepra, que foi a Jesus e se prostrou aos seus pés e o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ao mesmo tempo que ele reconhece a soberania de Jesus, ele se submete à soberania de Jesus. Esta é a oração de um cristão, como a oração que Jesus fez e nos ensinou. Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. A tua vontade. 10ª declaração errada deles: desde que o pecado é a causa da enfermidade, então você, doente, está em pecado. Primeiramente, é falsa a frase deles, porque novamente pega apenas uma parte, que nem toda enfermidade é consequência direta de um pecado específico, e diz que isso é o todo. Portanto, eles chegam à conclusão errada, porque a premissa deles foi falsa. A premissa falsa, a conclusão é falsa também. Muito cuidado com o falso ensino, muito cuidado com a falsa teologia, muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, muito cuidado com as heresias que vão entrando sorrateiramente na igreja. As falsas doutrinas são os dentes dos lobos, que devoram, que destroem. Décima primeira, e vou colocar como última, tem outras, mas eu vou ficar nessa aqui. Frase errada deles: Deus tem curado você, mas o diabo não deixa os sintomas da doença sair. Como se a obra de Deus fosse tão fraca, como se Deus fosse tão impotente, que o diabo teria então poder para frustrar a obra de Deus. Que tolice! Que falta de compreensão de quem é Deus. Ninguém pode deter o braço de Deus, ninguém pode impedir que a obra de Deus seja feita e os seus resultados surjam, nem mesmo o diabo, nem mesmo os demônios.
Sabe por que eles colocam isso? Porque eles afirmam, você está curado, você está curado, você está curado, mas o diabo está impedindo que esta evidência surja, e aí as pessoas são enganadas, ludibriadas, mantidas nesse cativeiro da ignorância. Então, eu quero concluir hoje a minha fala fazendo um contraste entre essas supostas curas que esses falsos mestres estão ensinando para ludibriar, enganar e muitas vezes até para se locupletarem ou colocar o seu nome num pedestal de honra, porque é o poderoso profeta, o poderoso pregador, o poderoso ministro, pastor, etc e tal. Contrastar isso com as curas que nós encontramos nas Escrituras. Primeiro, as curas da Bíblia eram curas imediatas. Imediatas. Tanto feitas por Jesus, como pelos apóstolos de Jesus. É o cego que começa a ver na hora. É o paralítico que levanta e anda na hora. É o camarada que está há 38 anos paralítico e Jesus diz, levanta e anda, e o cara não precisa entrar numa série de sessões de fisioterapia para tonificar os músculos. É o homem da mão mirrada que Jesus estenda a tua mão e a mão esticou e o camarada ficou completamente restabelecido. É imediata a cura. Não tem ludíbrio, não tem engano, não tem farsa, não tem propaganda enganosa. Segundo, essas curas eram realizadas, via de regra, em público, para todo mundo ver. Os milagres de Jesus eram verificáveis. Quando Jesus curou aquele leproso, tomado de lepra, Jesus vai ao sacerdote. O sacerdote era o homem da medicina, que cuidava não só do diagnóstico da doença, mas atestava a cura da doença. Em outras palavras, o que eu fiz aqui pode ser verificado, pode ser averiguado e deve ser averiguado, porque o que Jesus faz não é engano, não fica na penumbra, está na luz, para todo mundo ver. Terceiro, eram curas que aconteciam em lugares ordinários e, via de regra, sem ocasiões planejadas. Hoje tem muitas igrejas por aí afora, botando uma faixa na porta da igreja, botando uma placa, ou apresentando nas mídias sociais, ou mesmo na televisão, no rádio, etc. Dia tal, é o culto do milagre, é o culto da cura, como se nós fôssemos donos da agenda do Espírito de Deus. Os milagres aconteciam não planejados. Hoje, domingo à tarde é o dia do milagre, terça-feira à noite é o dia do milagre, quinta-feira é o dia da cura. Deus cura quando Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, para a glória do seu próprio nome. Mas não somos nós que temos esta agenda na mão. Quarto, eram curas que incluíam doenças incuráveis pela medicina da época. Lepra, cegueira, surdez, paralisia. Se eu estou com a dor de barriga e diz, olha, estou curado, é difícil você atestar. As curas que você encontra nas Escrituras eram curas que necessariamente precisavam passar pelo milagre. E milagre só Deus faz. E não faz para a glória do homem, faz para a sua própria glória. Não é um fim em si mesmo, por isso são chamados de sinais, porque apontam para verdades maiores, espirituais e eternas. Quinto,
eram curas completas e irreversíveis. Eu tive um homem muito amado da minha família, que, contraindo um câncer, foi a uma igreja e lá profetizar a cura dele. E ele voltou para casa, na expectativa de que estava curado, e 3 semanas depois, nós sepultamos o nosso tio. Quando as pessoas às vezes falam, sem qualquer evidência, sem qualquer comprovação divina, prometendo o que eles não podem prometer, trazendo confusão, frustração e engano. As curas registradas na Bíblia eram reais, verificáveis e permanentes. É óbvio que estas pessoas, na caminhada da vida, poderiam contrair uma nova enfermidade, e certamente essas pessoas vieram a morrer, porque nós só temos 2 casos de pessoas que foram arrebatadas sem passar pela morte, que foi Enoque e Elias. Todos nós, não importa a idade ou o grau de intimidade com Deus, todos nós, a não ser que Jesus volte antes, passaremos pela morte. Bom, em último lugar, e eu vou fechar aqui hoje, eram curas inegáveis até mesmo pelos céticos. Foi o caso, por exemplo, de João 9, a cura daquele cego de nascença. Os opositores tentaram de todas as formas. Não, vamos conversar com o pai dele. Acho que não era cego coisa nenhuma. Não, ele era cego sim, é nosso filho, ele nasceu cego. Isso é fato, e não tem como negar, não tem como dizer que não foi isso. É real, é concreto, é histórico, é verificável, é público. Minha palavra para você é que você seja instruído pela Escritura. Tudo que você escutar, tudo que você lê, tudo que você vê na televisão, no rádio, nas redes sociais, passe pelo filtro da Bíblia. Nós temos que ser crentes bereanos, para que não sejamos enredados pelos ventos das falsas doutrinas. Sobretudo, diante de uma pandemia quanto essa que estamos vivendo, onde o mundo acordou para a realidade de que o homem, por mais rico, ou por mais sábio, ou por mais culto, por mais banhado de ciência ele for, ele não está blindado. A enfermidade chega. E chega para o rico, para o pobre, para quem mora num palácio, para quem mora numa choupana, para quem é crente, para quem é descrente, para o doutor, para o analfabeto, para o médico e para o paciente do médico. A pandemia provou isso. Todos nós somos vulneráveis. E numa conjuntura dessa, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para as Escrituras para que nós não sejamos enredados por falsos ensinos. Que Deus abençoe sua vida. Que você se firme na verdade. Nós queremos reafirmar aqui que o nosso Deus é o Deus que perdoa todos os nossos pecados, o Deus que nos sara todas as nossas enfermidades. Ele sim cura. Ele sim tem todo o poder. Ele sim pode atender às nossas orações. Ele sim tem feito notório o seu nome, trazendo da enfermidade para a saúde aqueles que já estavam sentenciados pela medicina. Porque a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Mas nós não podemos entrar por essas estradas perigosas, sinuosas, escorregadias, dos falsos ensinos que levam as pessoas ao equívoco, ao engano, à frustração. Que Deus nos ajude. No próximo período, então, nós vamos trazer a segunda parte desta palestra. Doenças e curas na perspectiva de Deus, à luz
das Escrituras. Deus abençoe a sua vida.